E aí, galera, beleza? Vado Silva do Marapé na área, tamo junto. Mais um vídeo aí do nosso canal do VS do Marapé. Deixe seu like, inscreva-se no canal e aperte o sininho de notificação. Ajuda o nosso canal aí. Inscreva-se aí, beleza? Vamos lá falar aqui da 16ª rodada. E aí? Diz aí quantos pontos vocês fizeram, né, na 15ª rodada. Foram bem? Foram mal? E aí, Luciano mitou? Colocou no banco de reserva? Escalou como titular? Então, comenta aí nos comentários aí, beleza? Então vamos lá. 16ª rodada começa quarta-feira, às 19 horas. Temos dois jogos: Fluminense e Palmeiras e Ceará e Mirassol. Tá? Jogos difíceis que tem nessa rodada, hein? SG vai ser muito ruim, tá? Vamos lá. 19h30 tem Corinthians e Cruzeiro. Então nós vamos ter escalação, antes de fechar o mercado, que é 18h59, de 3 jogos, tá? Os 3 primeiros. E aí temos jogos, mais jogos na quarta e temos um jogo na quinta, Juventude e São Paulo, tá? E 3 jogos não vai valer pro Cartola por causa da Sul-Americana. É o jogo de volta do playoff aí da Sul-Americana, beleza? Então, vamos lá então, aqui vou só falar para vocês os melhores posições que tem aí para rodada 16. O nosso time tá lá no Instagram, né, no feed do VS do Marapé.cartola e também no canal do WhatsApp, que o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, beleza? Vamos lá. Eu vou colocar aqui o time, mas, né, que nem eu falei, só melhores opções. Gabriel Brazão, uma das melhores opções, né? O Santos, que pega o Internacional, tá? O Santos, nos últimos 3 jogos dentro de casa, conseguiu 2 SGs, e o Internacional, ele cedeu 2 SGs nos últimos 3 jogos fora de casa. O Brazão, dentro de casa, ele tem uma média de 7 pontos, tá? E 56 defesas. Tá? Ele fez 7 só no último jogo contra o Mirassol, beleza? Então, 56 defesas no campeonato. Então, uma ótima opção. Outra opção aqui que eu coloquei para vocês seria o Arcanjo, né? Arcanjo do Vitória. Vitória que pega o Sport, né? O Sport nos últimos 3 jogos cedeu 3 SGs fora de casa. Então é uma boa. Só que o Vitória só conseguiu conquistar 1 SG nos últimos 3 jogos. Mas contra o Sport, né? Pode ser uma boa. Por isso que eu indiquei aí o Lucas Arcanjo. Jogando em casa, ele tem uma média de 4 pontos só, né? Mas segurar o SG aí, ele aumenta. O Lucas Arcanjo, ele tem uma média de 53 defesas, né? Então, no total do campeonato. Então, 53 defesas é muita defesa. Então, pode ser uma ótima. Então, 2 goleiros que eu indico mais, Brazão e Lucas Arcanjo, tá? São goleiro. Brazão aí para defesas e também, se pegar o SG, ótimo, né? Beleza? Aí, por fora correndo, é o Cássio, que ficou de fora na última rodada. Ele tem uma média fora de casa de 6,50. Vai pegar o ex-clube Corinthians. E no campeonato ele tem 46 defesas, tá? O Hugo Souza, né? Para não deixar só o Cássio, somente para uma aposta, né? Tem uma média dentro de casa de 4 pontos. Até agora, ele fez 23 defesas em 9 jogos, em 10 jogos, vamos colocar 10 jogos. 23 defesas em 10 jogos, tá? O Rossi, tá? Deixa eu falar. O Cruzeiro cedeu 1 SG nos últimos 3 jogos, tá? E o Corinthians conquistou 2, tá? SG nos últimos 3 jogos, tá? Então, por isso que eu falei... Rossi do Flamengo. Flamengo aí que pega o Bragantino fora de casa. Então, o Rossi fora de casa, ele tem uma média de 8 pontos. Também pode ser boa para defesas. Ele tem 28 defesas só, o Rossi, tá bom? Então, seriam essas opções. As melhores opções é que eu falei, Brazão e Arcanjo aí, uma aposta. Apesar que, né, mas contra o Sport, né? Então pode ser uma ótima opção aí, o Arcanjo. Tá? Vamos lá para as laterais. Laterais eu coloquei aqui o Kaique Bruno
E o Souza, né? Souza aí que ele tem uma média de 5 pontos jogando em casa em 5 jogos, tá? E 5 jogos no total, né? Ele tem 5 jogos no campeonato, mas em casa ele tem uma média de 5 pontos, tá? 13 desarmes, tá? E uma assistência. Então o Souza aí é uma boa. Kaique Bruno, uma média fora de casa de 6,80, tá? Tem 36 desarmes e 2 assistências. Então são boas opções. Outra opção aqui, coloquei o Wesley, do Flamengo, né? Fora de casa tem ele já cai, né? Ele já não é tão bom, de 4,50, tem 22 desarmes e 2 assistências. Wesley, vamos ver se ele não vai embora, né? Então, vamos ver. Outro, Escobar, tem uma média de 7 pontos jogando dentro de casa, tem 42 desarmes no campeonato. Tem o Piquerez e o Giai, tá? Vai pegar o Palmeiras, pega o Fluminense. Palmeiras não cedeu nenhum SG e o Fluminense não conquistou nenhum SG. É meio complicado esse jogo aí, né? Mas eu vou indicar aí os dois aí também, tá bom? Fora os outros. Vamos aqui para a zaga. A zaga eu coloquei Gustavo Gomes e o Vilauba, tá? O Gustavo Gomes, ele tem uma média de 4,65 jogando dentro ou fora de casa, porque eles vão jogar fora. O Fluminense que pega o Palmeiras, né? O Palmeiras pega o Fluminense fora de casa. O Fluminense joga em casa. Então, Gustavo Gomes, uma média de 4,65 e 11 desarmes em 9 jogos, tá? Que ele tem. Beleza? Outro aqui que eu falei, o Vilauba. O Vilauba tem uma média jogando fora de casa de 6 pontos, tá? 17 desarmes e 1 gol. Foi o último aí. O Vidjalba. Então, beleza? Vamos aqui. O João Passo do Santos, né? Tem uma média em casa de 5 pontos, tá? Tem em 4 jogos, 5 desarmes. É uma aposta aí. Quem quiser também apostar aqui, Zé Marcos do Vitória ou Halter. Mas não é a aposta mesmo. Ignácio, se jogar, só que ele tem uma média de 3,70 dentro de casa, em 7 jogos, tá? E 6 desarmes. O Freitas, né? Aqui então, aqui para o meio de campo, certo? Meio de campo a gente colocou Matheus Pereira, Neymar, que também não foi meio, e o Arrascaeta, né? Vamos ver aí. Indicando, né? Sempre os melhores, né? Que eu falei, vou indicar. Vamos ver. Média do Matheus Pereira fora de casa de 11,50, tá? Tem 2 gols e 5 assistências. O Neymar fez 1 gol contra o Flamengo só, né? Assim, nos últimos jogos. O Garro tem uma média em casa de 5,50, tá? Só 4 jogos, né? Porque ele estava machucado. Mateuzinho, né? Do Vitória, pode ser uma boa. Uma média de 4 pontos dentro de casa e 2 gols. Tem que mais? Ou o Arrascaeta, não fala, 8 pontos, né? Fora de casa ele tem uma média de 8 pontos. 9 gols e 4 assistências. Aí tem o Veiga, né? O Veiga e também o Veiga. Acho que depois disso não. Você também poderemos ir aí de 4-4-2, tá? Quem quiser, porque o ataque não tem muita opção, não. Quem quiser ir de 4-4-2 pode colocar Neymar, Garro aqui, ou Mateuzinho no lugar do Neymar, né? Sei lá, tá bom? Beleza? E agora, quem for com Garro, não pode colocar defensor lógico, do Cruzeiro, fica meio ruim, né? Ou quando tem média base, né? Mas eu mesmo não gosto de pôr. Vamos aqui para o ataque. O ataque, colocamos aqui o Kaique Jorge, né? Uma média de 10 pontos jogando fora de casa. Tem 12 gols e 2 assistências. Memphis Depay, que não foi bem, foi substituído aí no intervalo contra o São Paulo. Ele tem uma média de 9,80, jogando dentro de casa em 9 jogos. Tem 3 gols e 3 assistências, né? Vamos ver aí se o Yuri Alberto volta, né? O Yuri Alberto tinha uma média de 10 pontos jogando dentro de casa. Vamos ver se ele volta contra o Cruzeiro. 5 gols e 1 assistência, o Yuri Alberto. Vamos ver se ele volta. Aí temos quem mais? Luiz Araújo, né? É uma média aí de
3 pontos jogando fora de casa, 3 gols, 1 assistência e 20 desarmes tem o Luiz Araújo, ele desarma, tá? Então, isso é o Luiz Araújo. Facundo Torres, ele tem uma média fora de casa de 5,60, tem 3 gols e 1 assistência, tá? Aí tem aí, poder colocar o Luciano ali também, né? Quem quiser, né? O Kaiser, né? Do Vitória, também é uma aposta, né? E também o Guilherme, que não foi muito bem contra o Mirassol fora de casa, mas ele tem uma média de 6 pontos jogando dentro de casa, o Guilherme. 2 gols e 1 assistência o Guilherme tem. Então, né? Não foi muito bem aí não fez pontuação contra o Mirassol, tá bom? Beleza? Então tá aí o time. E aqui, 2 técnicos. Kleber Machado, que seria uma boa opção, e o outro também é o Carille, tá? Como eu falei, o Vitória, ele pega o Sport, né? O Sport cedeu 3 SGs. E o Vitória aí conquistou 1 SG, né? E a chance de ganhar também. Então, é assim. Do Vitória, eu acredito no Carille, o Arcanjo, né? Arcanjo, é isso, Arcanjo. Mateuzinho, só. Quem quiser apostar no banco de reserva, aí o Kaiser, né? Beleza? É isso aí. Então, não tem muito SG, né, para vocês, porque tem jogos difíceis, um contra o outro. SG, muito pouquinhos. Valeu, galera. Um abraço, que nem eu falei. Estou gravando com o mercado fechado. Tem alguém que pode tomar cartão amarelo. Por exemplo, o Caio Jorge está pendurado há 3, 4 rodadas atrás, tá? O Arcanjo também, do Vitória, ele tá pendurado. Pode ser que até que ele não jogue, né? Eu indiquei ele aqui. O Freitas também tá pendurado, beleza? Então, pode se machucar, tomar vermelho aí. Tô gravando com o mercado fechado aí. Um abraço, hein? Fui!